Fala, querida, tudo bom? Preparada para o nosso segundo vídeo do Totoro? O link para você assistir a primeira aula tá aqui ou também na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar por lá. Lembrando que na descrição também tem todo o material que eu utilizei para fazer ele. E nessa aula aqui a gente vai concluir o nosso Totoro. Então é a barriguinha, as orelhinhas e a folhinha que tem na cabeça, pequenos detalhes pra gente concluir. Então é só você assistir até o final e acompanhar a aula comigo pra gente finalizar esse Totoro. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Bora pra aula? Lembrando aqui que todo o nosso Totoro é feito com a mesma técnica e com o mesmo ponto. Então, a gente continua usando a técnica do crochê circular com o ponto baixo. Se você quer lembrar como a gente faz isso, dá uma olhadinha no primeiro vídeo do Totoro que eu deixei aqui na descrição. Essa parte da barriguinha eu vou pedir para você fazer com aquela técnica do deslocamento de pontos, porque ela precisa estar bem redondinha e sem pontas, aquelas pontas que aparecem por conta dos aumentos. Então, se você também não lembra como faz, dá uma olhada lá nesse primeiro vídeo e depois volta para cá para a gente continuar essa barriguinha juntos.
finalizei aqui as 8 carreiras da barriguinha. Você seguiu aí pela legenda e viu que aqui eu tenho 40 pontos. Então agora a gente vai arrematar. Uma coisa que eu quero que você preste atenção. Para fazer essa barriguinha, eu usei a técnica que a gente usou para fazer o corpinho aqui, essa primeira parte, e não deixar pontas, certo? Eu expliquei para você lá no começo sobre os aumentos, sobre como não deixar pontas aqui por conta dos aumentos. Então vai lá, se você não viu essa parte ainda, tá aí no card, segue lá pelo comecinho, tá? É a mesma técnica que eu fiz no deslocamento aqui de início de pontos, tá bom? Pra gente deixar ela bem redondinha. Como é a barriguinha, eu preciso que ela fique bem redondinha mesmo, tá? Ela não pode ter pontas, então o ideal é você seguir aquela técnica lá, certo? A gente vai fazer aqui o arremate. O arremate eu sempre faço na parte de trás, dessas partes que são soltas assim, né, que não é corpinho nem nada, né, uma parte que eu vou costurar aqui depois. Então eu faço o arremate no avesso, ó. Eu venho com a minha agulha, venho pelo avesso do trabalho. Se você ainda não sabe o que é avesso do trabalho, não sabe identificar, ó, o lado certo, ele fica com o desenho do ponto baixo bonitinho aqui, tá vendo? Dá pra gente ver um Vzinho bem desenhado, né? Tanto que em alguns lugares o ponto baixo é chamado de ponto V. Se você olhar o avesso, ó, ele parece bagunçado o desenho, tá vendo? Então esse é o lado certo, esse é o avesso. E aí eu venho aqui com a minha agulha, introduzo ela aqui por trás, pelo avesso do trabalho, pego a última laçadinha e levo pra trás. E aí eu vou dar o pontinho aqui atrás. Eu faço isso pra não ficar degrau visível no trabalho, tá? Eu vou deixar um tanto de linha, que a gente vai costurar essa parte aqui depois na barriguinha, ali. Então eu vou deixar um tanto de linha aqui de sobra. E ficou assim. E aí depois, quando a gente for montar ele todinho, a gente já tem aqui a barriguinha pronta. Eu vou prender primeiro com um alfinete, só pra gente não perder essa peça, pra ela não sujar, pra ela não ficar solta por aí, mas depois a gente faz a costura disso aqui juntos. Prontinho. Vamos para as orelhinhas agora.
Nessa parte aqui dos braços, você vai fazer uma costura fechando essa abertura. A costura é simples, tá bom? Ela vai e volta entre os pontinhos. Você vai fazer 5 pontos nesse acabamento, o que vai fechar o braço e facilitar a sua costura depois no corpinho. Agora que a gente já finalizou todas as partes do nosso Totoro, seguindo aí a quantidade de pontos, a gente vai posicionar ele aqui na nossa base, no nosso corpinho e fazer a costura. Aí, algumas dicas para você que está começando a fazer amigurumi.
A maioria das receitas, ela indica o espaçamento entre uma peça e outra, tá bom? E o posicionamento dela. As orelhas, por exemplo, a gente vai colocar entre a terceira e a quarta carreira do corpo, e você vai contar aqui a quantidade de pontos entre elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos entre uma e outra, para ela ficar nessa posição aqui. A barriguinha você vai centralizar ela no corpinho, bem no meio aqui, tá vendo? Os bracinhos você vai colocar entre a 15ª e a 10ª carreira do corpo, com 8 pontinhos de diferença da barriguinha, do meio aqui da barriguinha para o braço, tá bom? Você vai fazer isso com um braço e com o outro também, a mesma distância. O rabinho aqui atrás você vai colocar entre a 28ª e a 29ª da carreira, bem centralizado também. Usa aqui as orelhinhas como referência. Da distância aqui do braço, só pra você ter noção, ela vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos também, tá vendo? Pra gente ficar bem no meio. Um truque com o braço. O braço, a gente vai colocar ele mais pra trás. Você percebe que ele tá um pouco pra trás do que ele seria anatomicamente, né? Se a gente fosse respeitar, ele estaria na mesma direção aqui da orelha. Mas como a gente quer um efeito de que o Totoro ele é barrigudinho, então a gente coloca o braço um pouquinho mais para trás. Todo boneco que você quiser dar esse efeito de que ele é mais barrigudinho, além de você fazer o volume aqui, como a receita vai te indicar, você deixa o braço um pouco mais para trás, porque aí ele dá esse efeito de barrigudinho. Outro truque é sempre tenha alfinetes para posicionar as suas peças, tá bom? Nunca costure sem o apoio de alfinetes. Eles garantem que o seu trabalho fique retinho e que ele não fique sambando enquanto você costura. Vamos para a costura agora? Que é a parte que mais apavora as artesãs. Mas não tem muito truque não. Eu vou usar aqui no nosso Totoro uma costura mais simples que tem, que é aquela que a gente chama de invisível, tá bom? Que é juntar uma peça na outra. Vou usar uma agulha de tapeçaria e aquelas sobras de linha que a gente foi deixando nas peças para facilitar. Então eu venho aqui, eu passo entre os pontos aqui do corpinho para já prender uma linha, uma parte na outra, aqui ó. Passo. E aí eu vou e volto. Então eu passo uma vez para a peça do bracinho. Vou para o próximo espaço. O próximo ponto aqui e passo para o corpinho. Sempre pegando nas duas peças. Vou novamente aqui. E passo aqui para outra. Existem outras formas de costura, outras formas de juntar uma peça na outra. Hoje a gente vai ficar com essa, que é uma das mais simples. Aí a gente tira o alfinete, que é para ver se ele tá bem posicionado, se a gente costurou direitinho aqui. Ó, tá bem firme. E aí a gente faz um arremate. Um nozinho aqui e esconde essa linha dentro do corpo. E pronto, finalizamos. Eu gosto ainda de passar aqui entre os pontos mesmo, que é para deixar mais firme essa linha aqui, para não soltar de jeito nenhum. E aí a gente pode cortar e tá tudo certo. Agora a gente vai fazer a mesma costura com as outras partes. Para os olhos do nosso Totoro, a gente vai usar feltro, tá? Então eu cortei aqui um feltro branco com 1 centímetro de diâmetro e um feltro preto com meio centímetro de diâmetro. Não tem segredo, é só você desenhar no feltro, cortar. E a gente vai posicionar entre a 11ª e a 12ª carreira aqui do nosso Totoro um alfinetezinho para marcar o meio.
tá bom? Então, ó, marca bem o meio aqui, 11ª, 12ª, e o olhinho a gente vai posicionar aqui na mesma linha, ó. A base do olhinho tá na mesma linha do nosso alfinete, com 3 pontinhos de distância do alfinete pro nosso olho. Então, são 6 pontos de distância entre um olho e outro, tá bom? Aqui, 6 pontinhos. E a gente vai usar cola de silicone. Se você tem qualquer dúvida ou dificuldade sobre como cortar e posicionar o olho de feltro, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo só sobre isso. Então, a gente pega a nossa colinha de silicone. Você pode usar cola universal também, a que você sentir menos dificuldade para usar, tá? Não põe muito e cuidado com os fios, tá vendo que ela forma? Sim, para esses fios não ficarem no seu bonequinho. Então, ó, 1, 2, 3. Para você ter uma referência também, ela vai ficar na mesma direção da orelha, tá? O olhinho sempre na mesma direção aqui da orelhinha, pra gente ter a expressão do nosso Totoro. E aí a gente faz a mesma coisa com o outro. Um, dois, três. Olha que bonitinho o nosso Totoro. Agora a gente vai esperar secar um pouco essa cola para poder bordar o narizinho e as manchinhas que ele tem aqui na barriguinha. Para bordar o nosso narizinho, eu vou usar um fio mais fino do que eu usei para fazer o nosso Totoro. Então, no caso do Totoro, eu usei a linha Amigurumi e eu vou usar a linha Anne para fazer o narizinho. Por que que eu faço isso? Porque eu gosto de bordados mais delicados, tá? Então, eu uso uma linha mais fina. Mas se você não tiver, você pode usar o fio do mesmo Tex, tá bom? É só uma questão estética mesmo. Eu vou usar aqui como referência o meu alfinetezinho. O nariz do Totoro, ele fica bem no meio aqui do nariz. Então, eu vou colocar o fio preto uma carreira acima aqui do meu alfinete, tá? Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria e eu já posiciono ele aqui. Vou deixar um tanto de linha aqui, ó, para depois fazer o nozinho e a gente fazer o arremate. Vou posicionar aqui. O nosso narizinho, ele vai ter o espaço de 2 pontinhos, tá? Então, olha, eu posicionei aqui, tá bem no meio do meu alfinete e eu vou dar um espaço de 2 aqui e eu vou passar umas 3 vezes, assim. E depois eu vou envolver aqui esses fios dessa forma. Tá vendo por que que eu uso um fio mais fino? Porque senão ele ficaria um bordado muito grosseiro. Se você tiver com um fio mais grosso, você pode passar só as linhas horizontais, tá bom? Aí passa umas 2 vezes e tá tudo certo. O narizinho tá bonitinho. Como o meu Totoro, eu sei que vai pro meu cliente
que é uma criança, eu dou uma reforçada nesses bordados e nessas colas aqui, que é para não ter nenhum acidente. E aí, pra gente finalizar, a gente dá um arrematezinho aqui. Ele tem um bigodinho ainda, mas eu não vou usar o mesmo fio, porque eu não pus um fio muito longo aqui, né? Ó, o nosso narizinho ficou com o mesmo espaçamento de um olhinho pro outro, tá bem posicionado aqui no meio. E aqui, pra gente fazer o arremate, eu vou dar 2 nozinhos. Corto o excesso. E aí, com a ajuda da agulha, se você tiver uma pinça, eu vou... No caso aqui da tesoura, né? Não da agulha. Com a ajuda aqui da minha tesoura, eu coloco aqui pra dentro e pronto. Vamos fazer agora os bigodinhos. Pro bigodinho, eu vou usar a mesma linha fina aqui que eu usei pra fazer o meu narizinho, só que eu cortei um fio muito maior, tá vendo? Pra dar espaço pra eu bordar. Ele tem 3 bigodinhos de cada lado. Deixa eu pegar aqui a nossa referência, ó. Ele tem 3 bigodinhos de cada lado, então eu preciso de bastante linha pra fazer esse bordado aqui. Eu não vou usar agulha de tapeçaria, eu vou usar uma agulha pra bonecas, tá? Pra quem faz boneca de pano, essa agulha aqui você encontra em armarinhos, em kits, com vários tamanhos. Então eu vou usar uma agulha pra bonecas de pano aqui, porque fica mais fácil na hora de eu movimentar. Se você não tiver essa aqui, pode usar de tapeçaria também. É só por uma questão de espaçamento. Então, ele tem 3 bigodinhos aqui abaixo do olho, tá? Então, eu vou começar posicionando o meu fio aqui atrás, porque depois eu vou dar um nozinho. E eu vou dar um espaçamento aqui. Deixa eu só puxar a linha. Deixei um tanto de linha aqui, ó. E aí, eu vou dar um espaçamento de... Vamos deixar... uns 2 aqui, uns... mais um. Mais um. Fica melhor. Eu vou partir da mesma carreira do meu narizinho, ó, mesma carreira do meu narizinho, e vou deixar um espaçamento de 2 pontos do olho. Mesma carreira do nariz, 2 pontos do olho. E vou fazer meio que na diagonal aqui, ó. E levo uma carreira pra baixo. Puxo, puxo, puxo. Certo? Aí, o segundo bigode, ele vai ser retinho e vou levar na mesma distância aqui do primeiro bigodinho. Uma carreira pra baixo também. Posiciona aqui, uma carreira pra baixo. Tarará. Olha só. E esse aqui, ele é mais na diagonalzinha também. Só que a gente vai fazer mais uma aqui pra baixo, porque é a diagonal pra cima. É como se eles se encontrassem todos na mesma direção, no centro, tá? Então, olha. Aqui eu desci uma carreira,
Mas olha aqui, no canto tem um espaçamento de 2 carreirinhas, tá vendo? Porque essa aqui tá na diagonal, esse primeiro bigodinho tá na diagonal. O segundo vem retinho, o terceiro ele vai pra diagonal também. Eu vou dar um espaçamento de 1 pontinho aqui, então nessa parte eu desço 2 e posiciono aqui. E agora eu vou levar a minha linha lá pro outro lado. Por isso que eu preciso de uma agulha grande, tá vendo? Para facilitar esse deslocamento. Se você não tiver, é possível fazer com a agulha de tapeçaria também, mas você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Prontinho! Olha que bigodinho mais fofo, mais delicadinho. Bigode é cabelinho. E normalmente cabelinho é fino, então você não precisa colocar uma linha muito grossa, ele não precisa ter muito destaque, tá? É só um detalhezinho que tem ali. Eu deixei o mesmo espaçamento aqui do olhinho pro bigode, tá? E a gente vai começar aqui pela base. Então, a base, ele tá uma carreira abaixo do meu bigode. Com 1 ponto de distância. Aqui do olho. E eu tenho 2 pontinhos na diagonal. E desço. Ó, 2 pontinhos na diagonal. Cuidado para não apertar muito esse ponto, senão ele vai sumir. Certo? Volto retinho, porque o bigode do meio é reto. Veja se tá na mesma linha do anterior. Aqui eu desço 1. Ó, tem que estar na mesma linha. E aqui eu desço 2 de novo. Certo? Tudo certinho com o nosso bigodinho, eu levo essa linha lá para aquele ponto onde a gente introduziu. O mesmo pontinho aqui onde eu introduzi. Puxo. Cuidado com a pressão, tá? Pra não puxar demais. Olha que bonitinho o nosso bigodinho. Bigodinho. Mesma direção, olha. Mesma direção. Mesma direção, tá? Se preocupe sempre com isso e com a quantidade de pontos do bigodinho. No caso, a gente usou 2 pontinhos de referência aqui do corpinho. 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos. E aí, aqui a gente pode dar um nozinho e esconder. Então, eu dou um nozinho. Nozinho cego mesmo. A gente ter a segurança de que ele não vai soltar. A gente corta esse excesso. E introduzo aqui. Tadã!
Já tá com bem cara de Totoro, né? Olha que gracinha. Agora a gente vai fazer as manchinhas que ele tem aqui na barriga. As manchinhas aqui do nosso Totoro, ele tem 3 na parte de cima, 5 na parte de baixo. Então, eu coloquei 2 referências aqui pra gente ver onde é o meio da nossa barriguinha, tá? São alfinetes, ó. Só pra gente ter uma noção. A linha que eu vou usar é a mesma do corpinho, o mesmo tom. E eu vou começar pela manchinha aqui do meio, do topo, porque é ela que vai me ajudar a localizar as outras. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha e levo para onde estava o meu alfinete aqui. Deixo um tanto de linha aqui, tá vendo? Pra gente dar um nozinho depois. E vou fazer as manchinhas, que são uns Vzinhos ao contrário. Então, ó. Para um lado. E volto pro mesmo ponto. Não precisa fazer manchas grandes, é só um detalhezinho, tá? E pro outro. E já vou dar um espaçamento de um pontinho aqui. Ó. E aí, eu venho para um lado. Pro outro, e já levo pro outro lado aqui, dando um espaçamento de um pontinho também. E mais uma vez para um lado. Pro outro. As manchinhas da parte de baixo são 5 e elas ficam intercaladas com essa de cima. Então, eu sei que a próxima ela vai ficar mais aberta que essa daqui. Então, eu venho e já faço ela mais aberta, mas eu vou dar um espaçamento de mais uma carreira aqui, tá? Ó. Dá um espaçamento de uma carreira, e aí a gente faz as manchinhas. Então, pro lado. Pro outro, e aí eu venho no meio aqui das manchinhas de cima. E mais um vizinho. E no meio de novo. E um mais abertinho aqui. Quase que descendo. Peraí, aqui, tá certinho.
aqui. Deixa eu conferir essa quantidade de manchinhas. Quando a gente começou a bordar aqui, eu falei que eram 5 embaixo, me enganei, são 4, tá? Então, são 3 em cima, 4 embaixo, porque eles vão ficar intercalados. Tcharam! Fica bem delicadinho. Se você quiser mais destaque para essas manchinhas, é só você usar um tom mais escuro de cinza, tá? Como eu gosto de detalhes mais delicados, eu usei no mesmo tom. E aí eu levo aqui, mais uma vez, a linha lá pro começo, de onde a gente introduziu a linha. Vou dar um nozinho. E o nosso Totoro está finalizado. Ele é um boneco bem simples para quem quer começar nos amigurumis, porém tem esses detalhezinhos, a gente consegue aí já exercitar várias coisinhas dos amigurumis, que são os bordados, os detalhes pequenos, posicionamento e costura. Olha que Totoro mais fofo. Pra você que curte um detalhezinho a mais no seu amigurumi, a gente vai fazer a folhinha que o bonequinho tem aqui no meio da cabeça, tá? Então, eu vou pegar aqui uma linha verde. Pode usar o tom que você quiser aí, lembrando que os materiais estão todos na descrição do vídeo. Fiz um nozinho corrediço aqui e eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou segurar aqui na última, vou fazer mais uma para subir o trabalho. E vou executar aqui aonde eu estou segurando, ó. Na correntinha que eu tô segurando, vou executar um ponto baixo. Dessa forma aqui, certo? Vou fazer um meio ponto alto. Para quem não sabe, o meio ponto alto é laço a linha antes de introduzir no trabalho, venho aqui na minha próxima correntinha, introduzo a agulha, laço a linha e vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha. Vou laçar a linha e vou puxar pelas 3. Meio ponto alto. Aí eu venho e faço um ponto alto na próxima correntinha. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu laço a linha aqui, ó, 2 vezes. Introduzo na agulha, no trabalho, laço a linha e puxo. Eu vou ficar com 4 laçadinhas na minha agulha. Laço a linha, puxo por 2, puxo por 2 de novo. Opa, sem perder, né? Deixa eu ir de novo aqui. Envolvi a minha agulha 2 vezes. Introduzo no trabalho, laço a linha. 4 laçadinhas na minha agulha. Laço a linha, passo por 2. Laço a linha, passo por 2. Laço a linha, passo por 2. Na próxima correntinha, eu vou executar um duplo de novo. Ponto alto duplo de novo. Então, o mesmo processo. 4 laçadinhas na agulha, laço, passo por 2, laço, passo por 2, laço, passo por 2. Vou fazer um ponto alto na próxima correntinha. E um meio ponto alto aqui na última. Passo pelas 3, dessa forma aqui. Fizemos um lado da folha, agora a gente vai fazer o outro. E aí, eu vou repetir a sequência. Então, eu venho aqui, laço a linha antes de introduzir no trabalho. Nessa mesma correntinha aqui que eu fiz o meio ponto alto, eu introduzo aqui a agulha, só que agora
virei o trabalho, tá vendo? Eu virei o trabalho e meio ponto alto, tá? Meio ponto alto, vou para o próximo, um ponto alto, vou para o próximo, ponto alto duplo, 2, tá? 2 e ponto alto duplo de novo, é a mesma sequência que a gente fez do outro lado, tá? Ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo. Aqui. E ela vai ficar assim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa linha, que a minha linha tinha um nozinho ali no começo, então por isso que parece que ela tem uma ponta a mais aqui. Pronto, ó. Ela fica uma folhinha mesmo. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou colocar com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que eu executei, ó. Só para formar uma pontinha a mais aqui. Ó, olha que folhinha mais fofa. E aí eu corto essa linha, deixo um tanto de linha para costura. Aqui. Essa primeira linha que a gente esconde. Aqui, ó, no avesso do trabalho, vem introduz aqui. E essa aqui a gente vai usar pra fazer a costura da nossa folhinha, tá? Eu vou colocar a parte mais gordinha para trás, dessa forma. E a parte com o cabinho, que são aquelas 3 correntinhas aqui finais, eu vou colocar aqui pra frente, ó. E ele vai ficar com a folhinha aqui, assim. A gente prende com um alfinete. E faz a costura. Aqui na frente eu vou dar só um pontinho, só pra ele fixar. Mas eu não vou prender muito, não. E eu já levo aqui a linha lá pra trás. Ó, dessa forma aqui. E vou dar a maioria dos pontinhos aqui atrás. Então, da mesma forma que a gente costurou as outras partes, tá? Então, um pontinho aqui vai na folha, eu vou pro outro lado, levo pro corpinho. Aqui. E mais uma vez. Aqui. Aqui. Deixa eu prender mais um pontinho aqui do outro lado, para ele ficar mais firme aqui. Uma soltadinha aqui. Olha só, que bonitinho. E aí eu dou um arrematezinho aqui. E o nosso tutor está finalizado.
com sucesso. E aí, fez o seu Totoro? Então manda a fotinha aqui pra mim, eu adoro ver e compartilhar o trabalho de vocês também. Meu Instagram tá aqui na tela. E aproveita que você já tá aqui, fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal pra gente fazer juntinhos. E eu te vejo lá. Até a próxima!